etapa da vida. Seria um aspecto numérico. Uma pessoa de 70 anos pode, em alguns casos, de forma talvez um pouco preconceituosa ou não usando uma terminologia correta, ser chamada de velho. Então, temos vários aspectos para relacionar o processo de envelhecimento. O fato é que, enquanto profissionais de saúde, devemos relacionar duas palavrinhas básicas. Uma é a senilidade e outra é a senescência. A senescência é o processo de envelhecimento natural sem doença, ou seja, é onde o processo de envelhecimento não traz consigo nenhuma patologia associada à pessoa idosa. Já um indivíduo senil, ou a senilidade, é o processo de envelhecimento patológico, com alguma doença, seja ela adquirida durante as fases iniciais da vida, adolescência, idade adulta, ou uma doença degenerativa própria da velhice. Os médicos responsáveis pelo estudo ou processo de senescência é o gerontologista. Já o médico ou os médicos que estarão focados no entendimento da doença no idoso é o geriatra. E conhecer essas dinâmicas nos ajudam a criar condições para tentar não permitir que esses indivíduos sofram alguma outra doença, um risco de queda ou algum outro processo que afete o bem-estar do indivíduo idoso. Assim, se nós começarmos o nosso estudo pautando uma definição dada pela Organização Pan-Americana de Saúde, que tem como base a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento para a saúde é um processo sequencial de etapas. Nós nascemos, nos tornamos crianças, adolescentes, adultos e sabemos cada uma das mudanças que acontecem em cada uma dessas fases da vida. É um processo individual, é um processo acumulativo irreversível, universal, e o envelhecimento ele não é patológico, ou seja, envelhecer não é doença. Ao envelhecer, podemos desenvolver outras doenças comuns na idade avançada, de deterioração física, mental, de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, salvo e resguardado suas proporções, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente. O estresse psicológico, o estresse social, o estresse religioso, o estresse fisiopatológico e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. Percebam que essa não é uma definição 100% fechada pela Organização Mundial de Saúde e, consequentemente, pela Pan-Americana de Saúde, cabendo a cada mudança no perfil de uma sociedade colocar mais vírgulas e permitir um melhor entendimento desse processo. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, utilizei uma definição da Organização Pan-Americana de Saúde, com base na Organização Mundial da Saúde, sobre o que é o envelhecimento. E podemos entender o que é o envelhecimento, de acordo com os aspectos da pessoa e da população. Se pegarmos só a pessoa, nós temos a percepção dos aspectos psicossociais, do entendimento do indivíduo que está passando por esse processo. Nesse caso, temos os mitos, os estereótipos e até mesmo as mudanças de atitudes. Temos as mudanças de papéis,
Temos as perdas, a famosa síndrome do ninho vazio, quando o indivíduo idoso que tem uma família onde nesta família há filhos, e ele percebe que os filhos já estão crescendo, já estão tomando conta de suas próprias vidas e estão constituindo suas famílias saindo do lar. Talvez hoje os adolescentes e os adultos jovens estejam talvez demorando um pouco mais a sair do ambiente familiar, mas a percepção do indivíduo idoso é de perda. A aposentadoria, que para muitos, num relato de experiência do indivíduo, é visto como uma conquista, mas também é visto como uma questão já de que eu não consigo mais produzir aquilo que eu produzia em outros momentos da minha vida. E a partir desse momento, o indivíduo idoso ele passa a ter um tempo mais ocioso. E como podemos ocupar esse tempo ocioso, esse tempo livre, para não deixar que os aspectos psicológicos assumam um controle maior nesse indivíduo? Temos os aspectos biofuncionais. Na senescência, o envelhecimento ativo, a cidadania e o direito do idoso. Já na senilidade, nós temos as síndromes geriátricas, ou seja, imobilidade, o risco de queda, a instabilidade, as incontinências, porque percebemos que os esfíncteres urinário, o esfíncter anal, não estão funcionando mais de forma tão controlável como em idades anteriores. As iatrogenias, às vezes o não entendimento da patologia, o não entendimento da condição, gera um tratamento equivocado. As insuficiências, seja cardíaca, seja renal, a insuficiência cognitiva, a percepção do esquecimento e, naturalmente, sem que seja patológico, óbvio que em patologias essa aceleração é maior da perda cognitiva, mas sabemos que quanto mais tempo de vida, em contas de 10 em 10 anos, há um acentuado declínio da capacidade cognitiva, de 40 para 50, 50 para 60 e assim sucessivamente. Temos a questão da funcionalidade, da autonomia, dele sentar, de levantar, de caminhar, de subir uma escada, de ter o autocuidado, no sentido de se alimentar, de preparar o seu próprio alimento, na questão da dependência, ou de precisar de cuidadores, a independência, e na questão da autonomia, da noção do seu papel e das decisões que ele vai tomar para a sua própria vida. Do ponto de vista do envelhecimento da população, a gente tem uma transição demográfica. Saímos de um período com uma alta taxa de natalidade para uma redução nesse papel. E qual o impacto dessa transição demográfica? Na alteração das estruturas e na dinâmica familiar, no manejo e no surgimento das doenças e condições crônicas, na insuficiência familiar de não ter na família pessoas com capacidade de cuidar ou que percebam esse cuidado. Às vezes um idoso que não foi casado ou que é viúvo ou de uma viúva que mora sozinha. A questão dos maus tratos, que também é preconizada por lei, e existe o Estatuto do Idoso que prevê punição para quem exerce maus tratos à pessoa idosa. As institucionalizações, os asilos, as casas-lares, e a necessidade de cuidadores, desenvolvendo relação de ajuda, definição de contextos família, domicílio, institucional, o acompanhante, seus direitos e deveres e as funções e atribuições destes cuidadores. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, vimos vários processos na aula anterior que vão ser uma fonte de auxílio na coleta de informações, na elaboração de condutas que venham a minimizar os danos provocados pelo processo de envelhecimento do ponto de vista físico, no caso estrutural, cognitivo, ou seja, o psicológico. E nas aulas anteriores foi definido a diferença
entre a senescência e a senilidade. A senescência é o processo natural de diminuição progressiva que vai acontecer de idade para idade, de tempos em tempos, sendo mensurado em diferentes idades da reserva funcional dos indivíduos. Nesse sentido, temos um processo menos patológico. Já a senilidade é a condição de sobrecarga por doenças, acidentes não só na pessoa idosa, mas ao longo da vida, os estresses emocionais que podem ocasionar uma condição patológica que requeira uma assistência. Assim, se pensarmos em dois eixos, x e y, em que um está relacionando nas primeiras colunas as etapas da vida e no outro, o eixo vertical, a capacidade funcional, sabemos que na infância e adolescência nós temos um maior crescimento e desenvolvimento, em que na fase adulta chegamos ao máximo desse crescimento em tamanho, em proporção e no desenvolvimento, no aprimoramento das funções. E que nessa fase adulta, nós devemos manter o nível funcional o máximo possível. Logo, se nós, na infância e adolescência, tivermos alguma comorbidade, adoecermos, um indivíduo desnutrido, por exemplo, ele cresce doente, se torna um adulto doente e que o seu limiar de incapacidade se torna maior do que o indivíduo normal. Esse indivíduo que tem o limiar da incapacidade mais acentuado, ou seja, mais prejudicado, ele vai ser um indivíduo senil, que na fase adulta, na maturidade e velhice, ele não terá tão bem a manutenção da independência e prevenção da sua capacidade. Então, é a esse indivíduo senil que nós devemos reabilitar e promover a qualidade de vida. Não que no senescente não se deva fazer, mas o indivíduo senescente ele tem mais autonomia e ele tem mais a seu favor em relação ao indivíduo senil. Assim, nós devemos considerar que todas essas alterações que ocorrem com a pessoa idosa, elas vão ser decorrentes do seu processo de envelhecimento natural. E nós devemos tratar o envelhecimento natural como doença. Ou, na verdade, pensar como doença, não que o envelhecimento é a doença, mas sim que, se nós atentarmos para esse processo, toda a variação pode ser manejada. Ficou claro? O envelhecimento ele não é uma doença. Mas se nós passarmos a tratá-lo como doença, nós estaremos mais atentos aos sinais e, assim, a cada mudança de sinal, podemos adaptar esse indivíduo a uma melhor condição, a uma melhor qualidade de vida e mudando um pouco esse estilo. Um exemplo básico seria se nós começarmos a perceber que esse indivíduo se levanta e começa a ficar um pouco zonzo, com tontura, começamos a perceber a questão da deambulação e podemos adaptar esse indivíduo na fisioterapia, para um fortalecimento muscular, adaptar a casa com apoiadores, colocar apoio nos corredores, nos banheiros, piso antiderrapante. E essa capacitação dos profissionais de saúde, principalmente na atenção primária à saúde, ou seja, nas APS, é de extrema função. O uso de instrumentos adequados para coleta de informações é também adequado, porque isso nos ajuda a fortalecer a rede e os serviços de saúde, desde que tenhamos essa visão um pouco mais geral sobre o processo de envelhecimento. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, sabemos que, para um indivíduo idoso, respeitar a sua tomada de decisão e a sua autonomia é algo, sim, que podemos incentivar, desde que com cautela, entendendo o processo de envelhecimento. O envelhecimento saudável é o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional.
que vai sendo debilitada e degradada ao longo do tempo, mas que permite o bem-estar em idade avançada. Assim, contribuir para que, apesar de progressivas, estas limitações possam ocorrer, as pessoas idosas, no caso, elas possam recorrer e redescobrir possibilidades de viver sua vida com a máxima qualidade possível, tanto para a senilidade quanto para a senescência. E essa mudança na capacidade funcional e a percepção dessa capacidade funcional é um novo paradigma para a atenção à saúde do idoso, visto que, no nosso país, até próximo a 2050, teremos quase 30% da população como idosa. Assim, algumas atividades de vida diária, que a gente chama AVD, nós podemos observar, acrescentar e mudar aquilo que for necessário mudar. Algumas atividades da vida diária, como por exemplo, atividade básica, o autocuidado, é a necessidade de cuidar de cuidador ou não. Se ele consegue se banhar, levantar da cama para o sofá, do sofá para a cama, ou frequentar todos os cômodos da residência, se ele consegue se alimentar sozinho, até mesmo preparar a sua alimentação, se ele consegue se vestir, se ele tem alguma limitação na atividade instrumental, como por exemplo, se ele tem uma vida em comunidade independente, ou seja, se ele consegue morar sozinho. Embora o morar sozinho, talvez para alguns não seja tão bem indicado, mas se ele tem o autocuidado e se nós adaptarmos todo o ambiente e periodicamente avaliarmos ou estarmos presente a esse indivíduo, o morar sozinho, desde que todas as outras variáveis sejam atendidas, não oferece um prejuízo inicial significativo. Talvez o morar sozinho aos 90 anos seja muito mais complexo do que morar sozinho aos 65. As atividades avançadas, se ele consegue ainda manter atividades sociais, atividades produtivas, ou seja, no sentido dele se sentir produtivo mesmo depois de aposentado, e as atividades de lazer, um bingo, um baralho, um jogo comunitário que é feito em praças, ou às vezes algum conhecido, algum parente, algum colega vá até a residência para praticar algumas atividades de lazer com o indivíduo idoso. Tudo isso ajuda nesse processo de obtenção de informação, de avaliação para a conduta, aquilo que deve ser prestado para o indivíduo. E se pensarmos numa questão fisiológica, todas as células elas tendem a diminuir, consequentemente, elas reduzem a sua função, e esse é um processo contínuo. A partir do nosso nascimento, esse processo ele vai acontecer. Os neurônios eles tendem a ser degradados em condições normais todos os dias. O que faz com que nós tenhamos a capacidade de continuar aprendendo é justamente a comunicação, as sinapses que os neurônios fazem uns com os outros. Obviamente que doenças neurológicas como Parkinson, o Alzheimer, outras doenças neurológicas, elas acabam aumentando o grau de degeneração neuronal, aumentando a defasagem ou o prejuízo cognitivo que vai resultar na questão do autocuidado. A musculatura ela vai diminuindo, principalmente quando se fala da substituição do tecido muscular pelo tecido adiposo. E é extremamente necessário indicar e incentivar a prática de atividade física desde novo, até mesmo para as pessoas idosas, salvo suas particularidades. Nós temos a diminuição da água intracelular, a diminuição da massa celular, do tecido ósseo, daí osteoporose, consequentemente risco de queda, e diminuição da densidade corporal. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, sabemos que, independente da senilidade ou da senescência, há a perda de massa muscular. Ela pode ser mais acelerada na senilidade do que na senescência,
quando se leva em consideração o que o indivíduo fez durante toda a sua vida, principalmente a prática de atividade física, isso pode reduzir o risco de queda significativamente, mas fato é que tanto para um público quanto para o outro haverá a perda de massa muscular. Essa perda de massa muscular ela pode chegar até 30% do peso seco, né, da massa magra, por década aos 70 anos e praticamente a metade nos 80 anos. E essa redução ela ocorre tanto em número quanto no volume das fibras musculares, principalmente o músculo esquelético. Então, a atividade física, independente da idade, ela aumenta a força e a velocidade de resposta da musculatura, além de prevenir a perda óssea, quedas, hospitalizações, melhora a função articular e, principalmente, auxilia na musculatura cardíaca. Nesse sentido, é comum uma certa hesitação ao andar, menor balanço dos braços e os passos menores, ou seja, mais curtos. Isso porque há uma redução da amplitude do movimento, tendendo a modificar a marcha. Os passos mais curtos e mais lentos, eles tendem a ter aquele aspecto de arrastar o pé. A base de sustentação ela se amplia, o centro de gravidade corporal ele tende a se adiantar, por isso que a pessoa ela tende a se curvar para frente, aquilo que podemos, abre aspas, chamar de corcunda da viúva, em busca de maior equilíbrio. Logo, para vencer essas dificuldades, o idoso ele diminui o tamanho dos passos e anda mais devagar. O grande problema nisso é a adaptação da residência e a adaptação, por exemplo, das cidades. A acessibilidade à pessoa idosa. Obviamente que é extremamente importante discutir a acessibilidade do cadeirante ou de um indivíduo com debilidade física. Mas o idoso ele também apresenta um comprometimento físico. Devemos discutir essa a acessibilidade da pessoa idosa nos grandes centros, nos parques, nas praças, porque o desnivelamento dos passeios pode provocar uma queda nesses indivíduos. O grande problema nesses distúrbios é justamente que a marcha representa a queda, com as complicações posteriores da imobilização, do tempo acamado, dependendo do tipo de estrutura óssea que foi fraturada, fêmur, por exemplo, a gente tem as complicações das úlceras de pressão e, às vezes, até a impossibilidade futura desse indivíduo voltar a deambular. E só a título de conhecimento, isso é um estudo SAB, de 2015 a 2017, no estado de São Paulo, mostra algumas doenças referidas por essa população e mostram o percentual em média de homens e mulheres acometidos por essas doenças e se esse valor ele é significativo para a idade. Por exemplo, a hipertensão, algo em torno de 66% da população relata ou refere à hipertensão. 70% das mulheres referem à hipertensão em relação aos homens. Diabetes, observem que o valor do diabetes ele fica ali, muito próximo, tanto para homens quanto para mulheres, sendo 28% da população relatando esse tipo de condição. O câncer, ele é levemente mais referido em homens do que em mulheres. Fato é que os homens eles tendem a procurar o auxílio médico tardiamente, enquanto as mulheres, principalmente a nível de câncer de colo uterino, elas se previnem um pouco mais. As doenças osteomusculares e a osteoporose também entram nesse estudo como sendo doenças referidas pela população idosa. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, outras condições
de saúde, principalmente no estado de São Paulo, relatam algumas condições que são referidas pela população idosa, tanto para homens quanto para mulheres. Um fato significativo é o relato de queda no último ano em relação ao período de estudo, que foi 2015 e 2017, sendo que isso pode se estender aos outros anos. Sabemos que o público idoso ele tende a ter uma propensão maior à queda, por questões físicas, ósseo e muscular, mas também por uma questão neuronal ou sensitiva. Por exemplo, a pessoa se sentir com uma confusão mental, uma tontura, ou, por exemplo, labirintite. As queixas de insônia, sonolência diurna, os despertares durante a noite e o sono pouco reparador são frequentes. Nessa questão, há uma certa cautela, pois muitas vezes o indivíduo idoso não consegue dormir a noite inteira, mas ele consegue fracionar o sono, dormir um pouco à noite, dormir um pouco à tarde e relatar que está com sono satisfatório. Essa questão do sono, ela tende a ser um pouco complexa de se avaliar. O indivíduo idoso, ele tende a acordar mais fácil, ele demora a adormecer, ele dorme menos horas por dia. Isso gera um menor gasto de energia, mas também repõe menos energia. O sono ele é entrecortado, talvez por uma apneia no sono. Ele tem mais sonolência durante o dia e esse fator último ele pode estar mais associado justamente ao uso de medicamentos em excesso, principalmente os medicamentos para dormir. Isso causa um cansaço maior, um mau humor maior e ele tem a diminuição da memória em consequência disso. Todos nós, independente da faixa etária, a ausência de sono ele também está ligado à diminuição da memória. Ele tende a ter mais dores de cabeça, ele pode até mesmo desenvolver depressão. Ele tem uma diminuição na renovação da epiderme. Fato é que ele, ao fraturar a pele vai demorar a cicatrizar. Ele tem uma diminuição também no número de fibras elásticas e colágenas, e daí a pele mais flácida. Há também a diminuição da vascularização, além da fragilidade da vascularização. Quando o idoso é submetido a um cateterismo, ele vai para uma soroterapia ou retirar sangue, a veia está muito mais flácida, o sistema vascular muito mais flácido e muito mais sensível, podendo os vasos estourarem ou sofrerem uma lesão maior quando submetidos a um estresse. Há diminuição da lubrificação não só da mucosa, olhos, boca, canal vaginal nas mulheres e até mesmo da lubrificação das articulações. A diminuição do tecido subcutâneo, por isso a tendência da pele ficar mais fina e a sensação de que a pessoa está muito mais magra. E tem a hipertrofia das células de pigmentação, que a gente chama de púrpura senil, as manchas maiores na pele. Há um exemplo dessas contusões e dos cortes, que são muito mais lesivos para uma pessoa idosa, e o cuidado para a cicatrização ele tem que ser muito maior, principalmente pelo risco de contaminação. Então, muitas vezes, nós observamos um indivíduo idoso e ele esbarra numa superfície, numa maçaneta, numa quina de porta, e esse edema causa uma roxidão maior, um extravasamento de sangue interno muito maior. Também temos a questão da flacidez das pálpebras, que leva a uma limitação do campo visual, podendo a pessoa não ver objetos ao seu lado, não ver um veículo se aproximar ao atravessar a rua, diplopia, a visão dupla, requerendo uma lente prismática para isso, e isso aumentando o risco de sofrer acidente. Temos também a atrofia da face palpebral, que pode levar a uma herniação da gordura orbitária para dentro do tecido palpebral, surgimento do arco senil, a opacidade do cristalino e a redução da secreção
lacrimal com uma queixa de olho seco. Muito obrigado.